Oiê, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Não é Má Ideia, cheio de sugestões criativas para você abusar da criatividade aí na sua casa. No programa de hoje a gente vai aprender a fazer um suporte para livros para você decorar a sua estante. Tem ainda uma técnica incrível que cria peças utilizando apenas nós, o macramê. Vamos conhecer um projeto que ensina a pintar mandalas em CDs usados. E no nosso tutorial, a transformação de um carrinho de metal em aparador. Então não sai daí não, porque o Não é Má Ideia começa agora mesmo. Hoje o Não é Má Ideia começa recebendo o artesão Carlos Montiel, que vem trazer pra gente uma dica super criativa e útil para quem gosta de organizar os livros em estantes. É um porta-livros feito com MDF ou madeira e peças bem inusitadas. Bem-vindo, Carlos! Obrigado! Mais uma vez ao Não é Má Ideia, Sim, né? Que muito bom estar aqui. Muito bom te receber de novo. Como é que surgiu a ideia de criar esse porta-livros? A ideia surgiu através das sobras de madeiras. Como eu trabalho com muita madeira e MDF em casa, eu comecei a pensar o que poderia ser feito com essas sobras pequenas. Verdade, às vezes sobra só um pedacinho, Sim. um quadradinho, né, Carlos? Como esse, por exemplo. E aí surgiu a ideia de montar. Surgiu a ideia, só que aí pensar, comprar mais material, aí vamos aproveitar o que tem em casa. Aí veio a ideia de utilizar brinquedos. E aí, isso aqui tem um bichinho, né? Mas tem também bonecos, né? De super-heróis, carrinhos. Ou mesmo, para quem não quer uma temática mais infantil ou mais adolescente, tu usaste também uma peça de gesso. Uma peça de gesso. Aí foi só serrar ela ao meio. Só serrar ela ao meio, depois fazer a montagem do suporte e colar a peça ali. Porque o interessante é exatamente isso, a gente criar essas duas estruturas de forma que elas pareçam estar atravessando os livros, exatamente. né? Dá essa sensação, né? Muito bacana. Bom, e a ideia do que... E tu vai nos mostrar como é fácil, Isso. na verdade, simples de fazer. Vou mostrar com esse jacaré aqui de plástico, que é um brinquedo bem comum. Até pode ser tanto um jacaré, um cavalo ou dinossauros, que eles são de borracha, são bem fáceis de cortar. Bem maleáveis. Eu vou mostrar primeiramente assim, antes de cortar ele, separar as tabuinhas. As tábuas vão ser assim, vai ser conforme a peça que você vai trabalhar. Depende do brinquedo ou a peça em gesso que você vai utilizar. Vai depender do tamanho da peça que você for. Aí vai depender a medida das tábuas. Nesse aqui eu vou usar uma de 13,5 quadrado, né? E uma de 13,5 por 15. Aí a gente vai fazer os cortes retos, depois só fazer a furação. Fez os furinhos para já parafusar, para parafusar uma na outra. Caso não tenha furadeira em casa, também pode ser com prego. Põe um preguinho, prega com um pouquinho de cola. Primeiramente a gente vai pegar essas duas peças, a gente vai unir elas com parafuso ou prego. Aqui eu passei um verniz escuro para dar esse tom de madeira meio envelhecida, mais escurecida. Mas se quiser deixar na madeira crua, também não tem problema, vai do gosto de cada um. Ou se quiser colorir também com uma tinta colorida, pode ou fazer também. um cenário que nem esse que for apresentado ali. Segunda parte a gente vai fazer o quê? Vamos cortar o bichinho. Bom, aí temos as duas peças, essa aqui pode ser descartada. Ok. Aí temos as duas peças. Depois o que a gente vai fazer? Para quem já tem um conhecimento, pode usar um primer em cima para fixar melhor a tinta. Ou simplesmente pode passar cola, essa de escola comum, e depois passar uma tinta PVA ou acrílica. Também cola branca faz às vezes de primer, Sim, então. Funciona também como um primer. Que legal. Primer é uma base que faz com que a tinta... para fixar a tinta. Para aderir melhor a tinta. Plástico, metal, ela auxilia na fixação da tinta. A gente vai fazer o quê? Vai fazer a fixação das peças. Para dar essa ideia de transição de um lado para o outro. Aqui a gente já colocou, fixou a cauda do jacaré. Que tá aqui, ó. Já tá fixa aqui, ó, na peça, a cauda. O que a gente usou para fixar é cola de contato, aquela cola instantânea que todo mundo já conhece. É só botar uns pinguinhos, como é uma peça muito leve, que é borracha, é bem fácil de colar. Depois de colada a peça, então, Carlos, está pronto. Tá pronto. Só um detalhe assim, a peça, né, como ela é uma continuação, a gente tem que cuidar assim, olhar sempre de frente ela, né, para ver se tá alinhada.
e de cima para ver se tem uma continuidade. Ah, entendi. Antes de colar, então, tem que observar isso, para o animal não parecer torto também, sim, né? Sim, para não estar entrando para o lado e saindo pelo outro. Ó, deixa eu virar ela aqui, ó, acho que assim a gente vai conseguir observar melhor, ó. Tá vendo ali? Olha só como ele ficou bem retinho mesmo, hein? Aham! O legal da peça também é que pode ser usado tanto para livros como para quem gosta de ter filmes em casa, os DVDs. Verdade. Pode organizar os DVDs também. Muito legal, adoramos mais essa ideia. Obrigado. Carlos, um beijo e até a próxima. Agora quem chega aqui no nosso estúdio para falar de um trabalho muito bacana é a pedagoga Leila Espíndola. Ela leciona oficinas criativas de mandalas usando CD velho e muita cor. Me explica como é que funciona, Leila. Bem-vinda, não é uma ideia? Tudo bem? Como é que tu chegastes até as mandalas especificamente? Eu trabalho numa escola de educação infantil e a gente acredita muito na importância que a arte traz para o desenvolvimento das crianças da nossa escola de educação infantil. Então esse foi o meu grande objetivo de oferecer essa oficina de mandalas. E também junto disso a reciclagem, né? Que a gente acha bem legal e que é o que a gente trabalha muito também hoje com as crianças. Verdade. Então, na verdade, não sei se eu já posso falar do processo, a gente utiliza 2 CDs, então, né? Que muitas vezes não funcionam mais, enfim, são descartáveis. E o primeiro processo que eu fiz com eles é de deixar de molho por pelo menos 48 horas na água sanitária. E aí depois com luvas, claro, é importante também falar que isso é um processo feito por nós adultos. Por um adulto. E nunca com as crianças. Sim. Então, normalmente o processo que a gente apresenta para eles é sim esses. Sim, que aí, esse processo da água sanitária é para que o CD retirar fique a película todo transparente, né? Isso. Porque o CD, claro, tem essa película que a gente sabe, né? E assim ele fica depois de ser colocado na água sanitária. Isso. Por que que a gente tem que cuidar, gente? Porque essa película aqui do CD, ela contém metais. E esse material, né, então esse resíduo, depois do uso da água sanitária e da retirada desse resíduo, ele deve ser descartado num lixo especial, né? Lembrando disso também, né, Leila? Muito importante, que é o que a gente trabalha com as crianças também. E por isso que as crianças devem estar fora desse processo. Nunca depois que esse processo é feito, a gente pode descartar em um lixo que a gente consideraria comum ou seco orgânico. Ele tem um local especial para ser descartado. Isso a gente sempre explica bastante para as crianças também. Então, chega para as crianças nesse processo transparente, né? Só o acrílico, já todo acrílico, em que elas podem desenhar, ou o processo já desenhado, que muitas vezes, dependendo do teu projeto pedagógico, como agora, por exemplo, vem o Natal, então se tu quiseres, tu pode usar desenhos, né, de acordo com o teu tema. Né? Esse e aí aqui tem um anjinho, eu até estava conversando aqui nos bastidores com a Leila, a gente pode inclusive fazer uma árvore de Natal, né? Usando os CDs desenhados, coloridos depois pelas crianças para enfeitar a árvore de Natal, né, Leila? Por que não? A origem dela é da Índia e mandala significa círculo, ou o que rodeia o centro, né? Então, estudos comprovaram, linkado à arte, de que é muito importante porque ela auxilia em vários processos da educação. Assim, num deles é potencializar a capacidade de atenção e concentração, motricidade fina. Bom, e como é que tu fazes, Leila, o furinho aqui pra gente passar o fio depois? Bom, então depois que ele já tá nesse processo de sol acrílico, na verdade o que eu usei um preguinho com alicate aquecido, depois que ele fiz o furinho. Furou. Isso. Mas aí aqueceu o preguinho de uma forma caseira, mas daí vai dos objetos que tu tem. Hoje em dia já tem umas maquininhas especializadas também já para fazer o furinho. Esse tipo de material. Isso, mas o que eu usei mesmo foi um preguinho aquecendo, faz o furinho aí dos dois lados, né? Que é justamente para ter a mandala. Claro que se fosse a proposta que tu falou de pendurar na árvore, seria um só, que foram feitos 2, porque é para formar a mandala, né? E aí usar isso, né? O fio de nylon para passar as miçanguinhas, né? Isso. Que também dão um colorido especial aí pro trabalho, né? Na cordinha aqui, as miçanguinhas e, claro, as tintas. Isso, tinta e aí acrílica, a tinta não acrílica. Tóxica, obviamente. Isso, quando que a é gente o que fala as crianças podem manusear. Aham. Pincel, tinta acrílica,
cola de alto relevo 3D. Para aqueles que gostam, às vezes, de fazer o contorno, né? Como aqui o contorno está em preto. Isso, fazer um contorno colorido. Em 3D. E mais colorido. Isso. Bom, e aí fica a dica, né? Forma. Em breve aí chegam as férias, é uma brincadeira bacana de fazer com as crianças em casa, ou mesmo agora para enfeitar a árvore de Natal, então encher a árvore de mandalas, ou mesmo fazer os desenhos, eles gostam muito de fazer. Para as crianças participarem também desse processo. Obrigada, Leila, pela tua presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho, mas na volta a gente vai aprender uma técnica incrível chamada macramê. No nosso tutorial tem a transformação de um carrinho de metal em aparador. E lembrando sempre, se você quiser participar do programa, envia teu e-mail para nãoemaideia@band.com.br e não deixe de nos marcar nas redes sociais as suas criações, usando as hashtags nãoemaideia e hashtag BandRS. E a gente volta já já, rapidinho. Estamos de volta com o Não é Má Ideia, agora para falar sobre macramê, uma técnica de tecer fios que não utiliza nenhum tipo de maquinaria ou ferramenta e que na sua origem significa nó. A criadora dessas peças lindas, que já está aqui no estúdio com a gente, a Natália Brasil. Bem-vinda, Natália. Oi, obrigada, Maísa. Tudo bem? Tudo ótimo, lindo trabalho. Na verdade, hoje tu vai ensinar o macramê nos famosos hangers, né? Que são suportes para vasos de plantas. Isso. Hoje a gente vai aprender a fazer esse suporte, né? Ele é um suporte pequeno a médio e utilizando essa técnica de macramê, que é uma técnica feita totalmente com as mãos, sem ajuda de nenhuma ferramenta. Bom, e o que a gente precisa então para fazer um hanger como esse aqui que a gente está vendo? Então, para fazer esse hanger, a gente precisa de algum anel, algum tipo de anel, que pode ser esses mesmo de cortina, tá? De cortina de casa. Tu encontra em qualquer loja algum armarinho ou ferragem, né? A gente encontra. E cordas, qualquer tipo de corda. Aqui a gente está usando a corda de algodão, tá? Ela é uma corda um pouco mais cara, então a gente traz a opção também de utilizar o fio de malha, que além de ter cor, né, a gente tem uma variedade de cores de fio de malha, é um fio muito mais barato para fazer esses hangers. E que também geralmente vem de restos, sobras, né, de certeza, fábricas, então também tem um quê sustentável, né? Com certeza. Muito bacana. Bom, e para fazer, quanto de corda a gente precisa? Vamos começar a fazer, Natália? Vamos começar. Então, a gente vai precisar de 6 cordas de 3,5 metros, tá? Então, aqui as cordas estão cortadas no mesmo tamanho. Tá. 6 delas, porque estamos trabalhando somente com 3 eixos aqui do hanger. Então, para começar, a gente vai colocar essa corda no centro desse anel. E é bacana que a gente tenha em casa também um suporte para onde fixar essa argola para fazer o trabalho, né? Esse é um fator que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas. A arara é ótima, é perfeita para fazer esse tipo de trabalho, mas a gente pode colocar um preguinho na parede ou uma mão francesa mesmo. Fica ótimo de trabalhar também, não é um impedimento. Então, a partir do momento que a gente coloca, a gente não vai ter mais 6 cordas, a gente vai ter 12 cordas, tá? E pegar o primeiro fiozinho, a primeira corda de 50 centímetros, para fazer esse nó que vai prender e juntar todas essas cordas. Aqui, como nos trabalhos já prontos. Então, como tá aqui, né? Isso. Então, para fazer esse primeiro nó, a gente vai fazer uma argolinha com essa corda. Vai centralizar aqui. Deixando uma das pontas para cima. Isso, as pontinhas para cima. Vai segurar bem firme e vai enrolar em torno dessas 6 cordas, bem firme para ela prender segurar mesmo, né? Até porque a gente está colocando um vaso de planta. Aí a gente pode fazer a quantidade que quiser de cordas aqui, né, desse nó. E para finalizar, a gente vai passar essa pontinha que sobrou aqui dentro da laçadinha e vai puxar as 2 pontas, de forma que o nó ele vai ser feito lá dentro
lá dentro da laçada. Muito legal. Pronto. Agora, para começar a fazer esse primeiro trançado aqui, que é o nó espiral, tá? Que é um dos nós básicos também do macramê. A gente vai dividir as cordas que sobraram agora. São 12 cordas, a gente vai dividir em 3 partes, então 3 partes de 4 cordas cada um. E vamos trabalhar com o eixo central de 2 cordas e as outras 2 a gente vai trançar em torno desse eixo central. Então, para começar a fazer o primeiro nó espiral, a gente faz um 4, como se fosse um 4, passando por cima do eixo central. A corda do lado direito também vem em cima desse 4 que se formou e passa por trás tanto do eixo central e entra aqui nessa laçadinha. Muito bem. Aí é só ir apertando e ajustando aqui. Para começar a formar todo esse espiral, a gente só dá continuidade a esse mesmo processo. Então, é um 4 do mesmo lado, passa por trás e dá um nozinho. Mais um 4. E vai chegar algum momento que a gente não consegue mais ver aqui atrás, mas a gente pode girar aqui e continuar do mesmo lado, fazendo 4. Entendi. E dando nó. Que aí todas as vai peças. ficar assim, né? Isso. Esses 3 eixos, então, com o macramê, o aspiral. E agora? Aqui, para quem quiser, pode continuar e fazer até aqui embaixo. São inúmeras possibilidades de modelos de hanger que dá para fazer. Quanto mais pontos a gente fizer, mais cordas a gente vai precisar para trançar. Então, essas cordas têm que ser maiores, tá? E agora já vamos começar a fazer essa trama que forma uma cestinha para colocar os vasinhos. Certo. Como que funciona? Nós vamos pegar 2 fios de cada espiral. Vamos colocar o eixo central igual no ponto do espiral e trabalhar com as 2 outras cordas. Vamos fazer o primeiro 4. Dando um espaço aqui pra gente colocar, né, o vaso. Então, aqui vai ser esse espaço como se fosse aqui. E mais pra baixo a cestinha do vaso. Aqui é uma parte importante. Para fazer esse ponto, que é o nó duplo, que é o mais básico mesmo do macramê, tu faz o 4 pro lado direito e agora tu tem que fazer o 4 pro lado esquerdo. Então, é o contrário. Tu faz o 4 pra cá, passa por cima e passa por trás de todos eles. A gente vai ver que o nó é bem um diferente. 4 de cada lado, então. Seria isso, né? É um 4 pro lado, o outro pro outro. E esse é o resultado do nó. Porque aí assim ele não vai criar o espiral. Exatamente, ele não vai criando o espiral, fica um ponto diferente. É assim, é um ponto reto, um ponto bem linear. Então nós vamos fazer aqui 2 pontos. E para cada parte, para cada espiral, a gente vai pegar 2 outras cordas e vai fazer o mesmo processo na mesma altura. E agora a gente vai passar a juntar novamente, intercalando 2 cordas de cada lado para poder fazer essa traminha aqui. Que é aqui de baixo, que é o que vai sustentar o vasinho. Exatamente. Então a gente junta 2 eixos centrais e outros que a gente trabalha e faz o mesmo ponto. Aqui depende muito, a distância que a gente vai fazer depende muito do tamanho do vaso, tá? Às vezes para vasos maiores a gente precisa dar uma distância maior para caber direitinho e ficar bem aberto. E às vezes para os pequenininhos dá para fazer uma distância mais ou menos assim. Menor. Aqui um pontinho só já é suficiente. Feito isso, nós vamos juntar as cordas aqui embaixo novamente e fazer aquele primeiro nozinho que a gente fez aqui. Primeiro nozinho que vai ficar igual a esse que já tá aqui. A esse. Por fim, é só ajustar as franjinhas do tamanho que a gente quiser
e o hanger tá pronto. Tá pronto, muito legal. Em breve farei alguns lá pra casa também. Obrigada, Natália. Obrigada um beijo. a você. Foi um Adorei. prazer. Aqui no programa a gente é fascinado por dar cara nova para os objetos. Por isso eu decidi pegar um carrinho antigo de metal que já estava bem velhinho e enferrujado e dar uma vida nova para ele. Além também de uma nova função. Agora ele é um lindo aparador e eu te mostro como eu fiz. O objeto em questão é este móvel aqui. Ele já foi um carrinho usado lá no estúdio do meu marido. Já foi de tamanho diferente, a gente diminuiu, enfim, foi 1001 utilidades. Mas olha só o estado dos rodízios dele. Terrível, assim como o estado dele também, né? A ferrugem pegando. Então a gente resolveu repaginar ele e transformá-lo ao mesmo tempo num aparador bem bacana. Para que esse novo aparador fique bem descolado como a gente gosta, nós vamos usar alguns artifícios, não é mesmo? Um deles são essas rodas aqui, ó, que a gente encontrou numa lojinha na 25 de março em São Paulo, um tempão atrás quando a gente esteve por lá. A gente vai usar também para fixar as rodinhas no nosso aparador esses bastões de parafuso. É um bastão de metal que ele é todo como se fosse um parafuso, que é por onde a gente vai passar as rodinhas e poder fixar elas no aparador. A gente vai usar ainda essa cordinha aqui. O Edu já fez os furos aqui no metal, vários furinhos por onde vai passar a corda e elas vão fazer um detalhe bem interessante. Mas é claro que antes de tudo isso, tadã! Nós vamos usar o anti-ferrugem, como eu falei, né? Para estancar a ferrugem do móvel e preparar ele para receber a tinta. E a tinta, tcharam! Nosso querido Color Jet roxo. Eu disse que ia ficar bem descolado esse móvel, né? E ainda as pranchas de madeira que a gente já pediu para lá na madeireira para eles cortarem no tamanho do móvel, né? Que no caso o nosso carrinho aqui tem 1,10 por 40 centímetros. Então, na madeira, a gente vai usar só um Color Jet verniz, que é para proteger a madeira e ela não manchar aí caso caia alguma bebida, alguma coisa, porque esse aparador vai ficar aqui no nosso home office, que é também meio área de lazer nas horas vagas, enfim. Então, vamos botar a mão na massa, né, gente? Primeiro passo, anti-ferrugem no móvel. Então, vamos nessa. Nas tábuas do nosso aparador, Color Jet verniz. Vou aplicar agora. Agora é deixar secar tudo para a gente poder então pintar de roxo o nosso aparador e depois finalizar passando a nossa cordinha para fazer aquele detalhe bem especial. Chegou a hora da cor e como você já sabe que uma cor muda tudo, nesse projeto não ia ser diferente, né? Bora colocar o roxo. Finalizada a pintura, agora é deixar secar e montar o nosso aparador. Agora chegou a hora de usar a cordinha que a gente escolheu para fazer um detalhe aqui no nosso móvel. Então, vou começar passando aleatoriamente em todos os furinhos aqui que o Edu já preparou e já fez pra gente antes da gente pintar. Cordas já fixas no nosso móvel, agora é colocar as nossas rodinhas. Vamos nessa? Ó, já coloquei uma porca aqui no nosso grande parafuso e agora eu vou fixar a rodinha aqui, ó, para depois prender ela com outra porquinha aqui, ó. Vai funcionar como se fosse um truck de skate, é mais ou menos isso, porque ó, ela gira, ó.
almofadas colocadas, agora a gente entra com as prateleiras do nosso aparador e o móvel tá pronto. Agora, minha gente, é colocar o nosso móvel novo no lugar. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Não, acabou? Agora escuta só essa dica de evento para você aqui na capital. Amanhã tem o Tô na Rua, um projeto que visa proporcionar eventos temáticos. O tema da vez é anos 90. Vai ter fliperama, competição de fla-flu, troca de tazos e muito mais. O evento ocorre das 11 às 20 horas no bairro Cidade Baixa. Mais informações, acesse o Facebook Tô na Rua. Bom, se você quiser conferir nossas ideias, entra no site da Band RS, que daqui uns minutinhos o vídeo já vai estar por lá na íntegra. Não esqueçam, para rever os tutoriais que ensinamos aqui, acesse youtube.com/nãoemaideia. Curte também a nossa página no Facebook e o nosso Instagram para ficar sempre ligadinho nas novidades. E eu te espero por aqui no próximo sábado, tem muito mais. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.